Ele era o terror da cafeteria. Funcionários tremiam quando ele chegava. Ninguém ousava confrontá-lo. Até que uma garçonete no seu primeiro dia de trabalho fez algo que deixou a cafeteria inteira em choque. "Pega essa porcaria do chão com a boca!" Fabrício Duarte gritou para Carla, a barista de 52 anos que trabalhava na cafeteria Aroma em Grãos há 8 anos. Ele havia derrubado o açucareiro inteiro no chão propositalmente, só para ver ela se humilhar. Era uma terça-feira de manhã e ele estava especialmente cruel porque havia brigado com a esposa na noite anterior. Carla se abaixou tremendo, os olhos cheios de lágrimas, tentando juntar o açúcar espalhado com as mãos, enquanto outros clientes olhavam horrorizados. Fabrício ria alto, aquele riso nojento de quem sente prazer na dor alheia. Aos 45 anos, ele era dono de uma construtora milionária e acreditava que dinheiro lhe dava direito de tratar pessoas como lixo. "Mais rápido! Tenho compromissos importantes, não como vocês que nasceram para servir." Ele berrou, batendo o punho no balcão de mármore da cafeteria. O barulho ecoou pelo ambiente, fazendo outras pessoas se encolherem nas mesas. Isadora Mendes observava tudo do canto da cafeteria. Era seu primeiro dia como garçonete e não conseguia acreditar no que estava vendo. Aos 24 anos, ela nunca havia presenciado tamanha crueldade gratuita. Seu coração batia forte de indignação, vendo aquela mulher sendo humilhada publicamente. "Senhor, por favor, vou limpar tudo agora." Carla sussurrou, a voz quebrada de vergonha. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o pano. "Por favor, o quê?" Fabrício rosnou, se inclinando sobre o balcão para ficar cara a cara com ela. "Você esqueceu como falar com seus superiores? É senhor Fabrício, sua incompetente." A cafeteria inteira estava em silêncio absoluto. Clientes pararam de beber café, estudantes fecharam livros, todo mundo assistia àquela cena de horror sem ter coragem de interferir. Fabrício Duarte era conhecido por processar qualquer um que o confrontasse, e sua influência na cidade era enorme. "Sinto muito, senhor Fabrício," Carla repetiu, agora de joelhos no chão, catando grãos de açúcar um por um. A cena era de partir o coração. Uma mulher trabalhadora, mãe de 2 filhos, sendo tratada pior que um animal. "Não serve nem para limpar direito," Fabrício continuou, agora pisando propositalmente no açúcar para espalhar mais. "Por isso é que gente como vocês fica na pobreza a vida toda. Não sabem nem trabalhar." Isadora sentiu algo ferver dentro dela. Cada palavra daquele homem era como uma facada. Ela observava Carla se humilhando, outros funcionários abaixando a cabeça com medo, clientes fingindo não ver para não se envolver. Era uma injustiça gritante acontecendo bem na frente de todo mundo. O gerente da cafeteria, Marcos, um homem de 40 anos que sustentava 3 filhos, se aproximou nervoso. "Senhor Fabrício, talvez eu possa resolver isso para o senhor." "Você vai resolver nada!" Fabrício explodiu, virando toda sua ira para Marcos. "Essa cafeteria é um lixo, funcionários incompetentes, serviço porco, tudo errado. Vocês acham que podem me tratar como qualquer Zé Ruela que entra aqui?" "Não, senhor, claro que não," Marcos respondeu, curvando-se como se estivesse diante de um rei. "O senhor é nosso cliente mais importante. Sempre foi muito bem tratado aqui." "Bem tratado? Bem tratado?" Fabrício berrou tão alto que uma criança numa mesa próxima começou a chorar. "Olha essa bagunça! Olha essa incompetente no chão! Isso é bem tratado?" Ele chutou o açucareiro quebrado, fazendo os pedaços voarem. Um fragmento cortou a mão de Carla, que soltou um gemido baixo de dor, mas não ousou reclamar. "Agora está sangrando no meu açúcar!" Fabrício gritou, como se fosse culpa dela. "Que nojo! Gente suja, incompetente, não serve nem para trabalhar de graça." Isadora não aguentou mais. Viu o sangue escorrendo da mão de Carla. Viu a humilhação nos olhos da mulher. Viu a covardia de todos os presentes. Algo dentro dela despertou. Uma força que ela nem sabia que tinha. "Com licença," ela disse, se aproximando com passos firmes. Sua voz saiu mais alta que pretendia, cortando o ambiente como uma lâmina. Fabrício se virou para ela com uma expressão de surpresa e irritação. "O que foi agora? Mais uma incompetente querendo atrapalhar? Eu queria saber se o senhor precisa de alguma coisa."
Isadora disse, parando bem na frente dele. Não baixou os olhos, não curvou a cabeça. Manteve-se ereta, olhando diretamente nos olhos dele. Preciso que vocês aprendam a trabalhar direito, ele rosnou. E preciso que essa aí, apontou para Carla, termine de limpar a sujeira que fez. Ela não fez sujeira nenhuma, Isadora respondeu calmamente. O senhor derrubou o açucareiro. Um silêncio pesado caiu sobre a cafeteria. Marcos arregalou os olhos de terror. Carla parou de limpar e olhou para Isadora como se ela tivesse enlouquecido. Ninguém nunca havia confrontado Fabrício Duarte daquela forma. O que você disse? Fabrício perguntou, sua voz saindo baixa e perigosa. Tem certeza do que acabou de falar, menina? Tenho, Isadora respondeu sem hesitar. Vi o senhor derrubar o açucareiro de propósito. Todo mundo aqui viu. Fabrício ficou vermelho de raiva. Suas veias saltaram no pescoço. Os punhos se fecharam. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia ousado contradizê-lo publicamente. Você não sabe com quem está falando, ele explodiu, chegando tão perto que ela podia sentir seu hálito. Eu posso acabar com sua vida miserável com um telefonema. Posso fazer você nunca mais conseguir emprego nesta cidade. Pode tentar, Isadora disse, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. A resposta foi como um tapa na cara dele. Fabrício ficou alguns segundos sem reação, processando o que havia ouvido. Então explodiu numa fúria que assustou até mesmo ele próprio. Como é que é? Berrou, batendo as duas mãos no balcão com tanta força que xícaras tremeram. Você tem ideia de quem eu sou? Eu construo prédios de milhões. Eu conheço o prefeito, o governador, juízes. Posso fazer essa cafeteria fechar amanhã. E mesmo assim não tem direito de tratar as pessoas assim, Isadora retrucou, sua coragem crescendo a cada segundo. Clientes começaram a sussurrar entre si. Alguns pegaram celulares, intuindo que algo histórico estava acontecendo. Marcos tentou intervir, desesperado para controlar a situação. Isadora, por favor, você está no primeiro dia. Não conhece como as coisas funcionam aqui, ele implorou. Conheço sim, ela disse, sem tirar os olhos de Fabrício. Sei exatamente como as coisas funcionam. Pessoas com dinheiro acham que podem humilhar quem trabalha honestamente. Humilhar? Fabrício gritou, perdendo completamente o controle. Eu pago o salário de vocês. Sem clientes como eu, essa cafeteria falida fecharia em uma semana. O senhor paga pelo café, não pelo direito de maltratar funcionários. Isadora respondeu, agora com uma firmeza que impressionou até ela mesma. Fabrício estava fora de si. Nunca havia encontrado resistência assim. Funcionários sempre se curvavam, se humilhavam, imploravam perdão. Mas aquela garçonete novata estava ali, firme como uma rocha, olhando nos olhos dele sem um pingo de medo. Você vai se arrepender pelo resto da vida miserável que vai ter, ele rosnou, apontando o dedo na cara dela. Vou processar você, sua família. Vou acabar com todo mundo. Primeiro, Isadora disse calmamente, tire esse dedo da minha cara. Segundo, termine seu café e vá embora. Terceiro, peça desculpas para a Carla. A cafeteria ficou em choque absoluto. Era como se ela tivesse pedido para Fabrício se ajoelhar e implorar perdão. O homem mais temido da cidade estava sendo confrontado por uma garçonete no primeiro dia de trabalho. Desculpas, ele berrou, a voz saindo rouca de tanto gritar. Eu vou pedir desculpas para uma funcionária? Você enlouqueceu completamente. Não enlouqueci, Isadora disse, ajudando Carla a se levantar do chão. Só acho que toda pessoa merece respeito, independente de quanto dinheiro tem na conta. Fabrício olhou ao redor e percebeu que todos estavam observando, alguns filmando. Sua reputação, sua imagem de homem poderoso, estava sendo destroçada por uma garçonete desconhecida. Isso não vai ficar assim, ele vociferou, pegando o terno e a pasta. Vou falar com o dono desta porcaria. Vocês vão ver o que acontece quando mexem comigo. Pode falar, Isadora disse, limpando cuidadosamente o sangue da mão de Carla. Tenho certeza de que ele vai adorar saber como o senhor trata os funcionários. Fabrício saiu da cafeteria pisando duro, batendo a porta com tanta força que o vidro rachou. Mas mesmo saindo, gritou lá de fora. Não acabou! Isso não acabou! O silêncio que ficou depois era ensurdecedor.
Clientes olhavam para Isadora como se ela fosse uma heroína ou uma louca. Não sabiam bem. Marcos estava pálido, imaginando as consequências. Carla chorava, mas agora não era mais de humilhação. Obrigada, ela sussurrou para Isadora. Obrigada por me defender. Não precisa agradecer, Isadora respondeu, ainda tremendo por dentro da adrenalina. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. Fabrício Duarte não era homem de aceitar derrota, principalmente pública. Ele voltaria, e quando voltasse, seria para destruir. O que Fabrício não sabia é que havia escolhido a pessoa errada para humilhar, e em breve descobriria que subestimar pessoas pode sair muito, muito caro. Fabrício Duarte voltou na manhã seguinte como um furacão pronto para destruir tudo. Desta vez não veio sozinho. Trouxe 2 capangas vestidos de terno, homens grandes que ficaram parados na entrada da cafeteria como se fossem donos do lugar. A mensagem era clara. Ninguém ia interferir hoje. Cadê aquela sem-vergonha insolente? Ele berrou assim que pisou na Aroma em Grãos, fazendo clientes se encolherem nas mesas. Estava vestindo seu terno mais caro, relógio que custava mais que um carro, querendo mostrar poder. Cadê a garçonete de merda que teve coragem de falar comigo ontem? Marcos quase desmaiou quando viu a cena. Havia passado a noite toda sem dormir, imaginando as consequências do confronto anterior. Senhor Fabrício, por favor, vamos resolver isso com calma. Calma? Fabrício explodiu, empurrando Marcos com tanta força que o homem tropeçou numa cadeira. Você acha que eu vim aqui para ter calma? Vim ensinar respeito para essa gentinha que esqueceu qual é o lugar dela. Isadora saiu da cozinha segurando uma bandeja com cafés para uma mesa. Quando viu Fabrício ali com aqueles homens, sentiu o coração acelerar, mas não demonstrou medo. Continuou andando normalmente, como se ele fosse apenas mais um cliente. Aí está ela, Fabrício gritou, apontando como se estivesse identificando uma criminosa. A pequena heroína que acha que pode enfrentar Fabrício Duarte. Isadora colocou os cafés na mesa dos clientes com cuidado, agradeceu educadamente e só então se virou para ele. Bom dia, senhor. Vai querer alguma coisa hoje? A tranquilidade dela deixou Fabrício ainda mais furioso. Ele esperava encontrá-la tremendo, arrependida, implorando perdão. Mas ali estava ela, serena como se nada tivesse acontecido. Vou querer sim, ele rosnou, se aproximando até ficar a poucos centímetros dela. Vou querer você de joelhos pedindo desculpas na frente de todo mundo. Vou querer você chorando igual uma criança. Não vai acontecer, Isadora respondeu simplesmente, olhando diretamente nos olhos dele. Mas posso trazer um café se quiser. A resposta foi como um tapa na cara. Fabrício ficou vermelho de ódio, as veias do pescoço saltando. Os capangas deram um passo à frente, mas ele fez sinal para esperarem. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Ele cuspiu as palavras. Passei a noite inteira fazendo ligações. Conversei com gente que pode acabar com sua vida miserável. Que bom, Isadora disse, pegando um pano para limpar uma mesa próxima. Espero que tenham dormido bem depois das ligações. Fabrício perdeu completamente o controle. Pegou uma xícara da mesa mais próxima e jogou no chão com toda a força. O barulho do vidro se espatifando ecoou pela cafeteria como um tiro. Olha para mim quando eu estou falando! Ele berrou, agarrando o braço de Isadora com tanta força que deixou marca. Você vai me respeitar, sua sem-vergonha. Tire a mão de mim, Isadora disse, sua voz saindo baixa, mas perigosa. Agora. Ou vai fazer o quê? Fabrício riu, apertando ainda mais forte. Vai chamar a polícia? Você sabe quem são meus amigos na delegacia? Isadora não respondeu. Simplesmente pegou a mão dele e apertou um ponto específico no pulso, uma técnica que havia aprendido em aulas de defesa pessoal. Fabrício soltou um grito de dor e a soltou imediatamente. Como você se atreve a pôr as mãos em mim? Ele vociferou, esfregando o pulso dolorido. Isso é agressão. Vou te processar por agressão. E eu vou processar por assédio. Isadora retrucou calmamente. Todo mundo aqui viu você me agarrar à força. Os clientes da cafeteria assistiam em choque absoluto. Alguns tinham celulares na mão filmando discretamente. Era impossível não ficar fascinado vendo uma garçonete desconhecida enfrentar o homem mais temido da cidade. Sua desgraçada,
Fabrício rosnou fazendo sinal para os capangas. Peguem ela! Arrastem essa sem-vergonha para fora! Os dois homens se aproximaram, mas Isadora não recuou nem um centímetro. Se encostarem um dedo em mim, vocês vão conhecer o sistema penitenciário brasileiro. Vocês ouviram ela? Fabrício gargalhou, mas era um riso nervoso. A garotinha está nos ameaçando, que medo! Não é ameaça, Isadora disse tirando o celular do bolso. É fato. Estou gravando tudo desde que vocês entraram aqui. Tenho evidência de ameaça, tentativa de agressão e constrangimento público. Fabrício olhou para o celular dela como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Isso é armação. Você estava preparada para isso. Estava, ela admitiu sem hesitar. Imaginei que um homem como você voltaria para tentar se vingar. Gente covarde sempre faz isso. Covarde? Fabrício explodiu, avançando para cima dela novamente, mas parando quando viu o celular ainda gravando. Eu sou covarde? É, Isadora disse com total naturalidade. Homem que precisa humilhar funcionário para se sentir poderoso é covarde. Homem que traz capanga para intimidar mulher é covarde. Homem que grita porque não tem argumento é covarde. Cada palavra era como uma facada no ego de Fabrício. Ele olhou ao redor e viu clientes gravando, sussurrando, alguns até sorrindo. Sua reputação de homem poderoso estava virando piada. Você quer guerra? Ele rosnou, os dentes cerrados. Então vai ter guerra. Vou acabar com você, com sua família, com todo mundo que você conhece. Pode tentar. Isadora repetiu a mesma frase do dia anterior, mas dessa vez soou ainda mais desafiadora. Fabrício percebeu que estava perdendo o controle da situação novamente. Decidiu tentar outra tática. Pegou a carteira e tirou um maço de notas. Sabe o que é isso? Ele disse, balançando o dinheiro na frente dela. São 5.000 reais, mais do que você ganha em 3 meses suando neste lugar imundo. Isadora olhou para o dinheiro com desprezo. E daí? E daí que vou dar tudo isso para você se ajoelhar agora e pedir desculpas. Ele disse, achando que tinha encontrado o ponto fraco dela. 5.000 só para você reconhecer que errou. Guarde seu dinheiro, ela disse, voltando a limpar a mesa. Vai precisar para pagar advogados. A rejeição do dinheiro deixou Fabrício perplexo. Na cabeça dele, todo pobre tinha preço. Todo mundo se vendia se a quantia fosse autossuficiente. 10.000! Ele gritou, tirando mais notas. 10.000 reais! Você é louca de recusar isso? Não sou louca, Isadora disse, parando de limpar para olhar nos olhos dele. Só não vendo minha dignidade. Dignidade? Fabrício riu alto, um riso cruel e debochado. Que dignidade? Você é uma garçonete de cafeteria, uma ninguém. Dignidade não paga conta. Pelo menos eu tenho, ela retrucou. Não posso dizer o mesmo do senhor. Foi a gota d'água. Fabrício perdeu totalmente a compostura. Pegou uma cadeira e jogou contra a parede. O barulho foi estrondoso. Madeira se quebrando. Metal se retorcendo. Chega! Ele berrou como um louco. Vou acabar com essa cafeteria maldita. Vou processar todo mundo. Vou fazer vocês fecharem hoje mesmo. Senhor Fabrício, por favor, Marcos implorou, se jogando quase de joelhos. Não precisa disso. Posso demitir ela agora mesmo. Pode nada, Isadora disse, se virando para Marcos com fúria. Ninguém vai me demitir por ter defendido uma colega de trabalho. Você não manda nada aqui. Marcos gritou de volta, desesperado para salvar seu emprego. Eu sou o gerente. Eu decido quem fica e quem sai. Decide não, uma voz disse da entrada da cafeteria. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, mas simples. Tinha aquele ar de quem não precisa gritar para impor respeito. Quem é você? Fabrício perguntou, irritado com a interrupção. Alguém que não gosta de ver confusão no meu estabelecimento. O homem respondeu calmamente, caminhando até o centro da cafeteria. Fabrício sorriu maldosamente. Seu estabelecimento? Você deve ser o gerente geral, né? Que bom que chegou. Quero essa sem-vergonha demitida agora mesmo. O homem olhou para Isadora com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. E por que motivo? Ela me desrespeitou, Fabrício vociferou. Me agrediu, recusou dinheiro.
É uma funcionária rebelde que não sabe qual é o lugar dela. Entendi, o homem disse, ainda olhando para Isadora. E qual seria o lugar dela? Servindo clientes importantes como eu com respeito e humildade, Fabrício respondeu, achando que tinha ganhado um aliado. Não questionando, não respondendo, só obedecendo. O homem murmurou se aproximando de Isadora. E você, o que tem a dizer sobre isso? Isadora respirou fundo. Tenho a dizer que defendi uma colega que estava sendo humilhada. Que não aceito ser tratada como animal. E que se for demitida por isso, pelo menos sairei de cabeça erguida. O homem assentiu lentamente. Interessante. Muito interessante. Fabrício estava impaciente. Então, vai demitir ela ou não? Porque se não demitir, eu vou fazer essa cafeteria fechar. Sobre isso, o homem disse, finalmente se virando para Fabrício. Eu tenho más notícias para o senhor. Que más notícias? Não posso demitir minha filha. O silêncio que caiu sobre a cafeteria foi absoluto. Fabrício piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Como é que é? Ele perguntou, a voz saindo fraca. Eu disse que não posso demitir minha filha, o homem repetiu, colocando a mão no ombro de Isadora com carinho. Isadora, como foi seu primeiro dia real de trabalho? Fabrício sentiu o chão desabar debaixo dos pés. A garçonete que ele havia humilhado, ameaçado, oferecido dinheiro, era filha do dono da cafeteria. Pior que isso, ele havia feito tudo na frente de testemunhas, sendo filmado. Pai, Isadora disse calmamente, foi educativo. Aprendi muito sobre como alguns clientes tratam nossos funcionários. Imagino que sim, o pai dela respondeu, agora olhando para Fabrício com uma expressão que não prometia nada bom. Fabrício estava pálido, suando frio, tentando processar a dimensão da catástrofe que havia criado. Havia ameaçado, humilhado e tentado subornar a filha do dono na frente de todo mundo. Eu não sabia, ele gaguejou, toda a arrogância evaporando. Claro que não sabia, Isadora disse. Se soubesse, teria me tratado com respeito. Porque o senhor só respeita quem tem poder, não é mesmo? Fabrício olhou ao redor desesperadamente. Os capangas haviam sumido. Marcos estava branco como papel. Clientes continuavam filmando. Ele estava sozinho, exposto, humilhado. A mesa havia virado completamente. E o pior ainda estava por vir. Senhor Roberto, eu posso explicar. Fabrício gaguejou, o suor escorrendo pela testa enquanto tentava se aproximar do pai de Isadora. Foi tudo um mal-entendido. Sua filha que me provocou, que foi desrespeitosa. Roberto Mendes, dono de toda a rede de cafeterias Aroma em Grãos da cidade, olhou para Fabrício com uma expressão que gelou o sangue do milionário. Mal-entendido? Interessante. Conte-me mais sobre esse mal-entendido. Ela foi insolente comigo, Fabrício disse, apontando para Isadora como se ela fosse uma criminosa. Eu sou cliente há anos, pago bem, mereço respeito, mas ela me tratou como se eu fosse qualquer um. Qualquer um, Roberto repetiu, caminhando devagar ao redor de Fabrício como um predador cercando a presa. E como exatamente minha filha deveria ter tratado o senhor? Com educação, com submissão, do jeito que funcionários devem tratar clientes importantes. Fabrício respondeu, ainda não percebendo que estava cavando a própria cova. Roberto parou na frente dele, os olhos frios como gelo. Submissão? Interessante escolha de palavras. Isadora se aproximou do pai com calma, segurando o celular que havia gravado tudo. Pai, quer ver como esse cliente importante trata nossos funcionários? Ela tocou o play no vídeo de ontem. A voz de Fabrício ecoou pela cafeteria. Pega essa porcaria do chão com a boca, igual cachorro que você é. O silêncio que se seguiu foi mortal. Roberto fechou os punhos, as veias saltando em suas têmporas. Clientes olhavam horrorizados para Fabrício, que estava ficando cada vez mais pálido. Isso foi tirado de contexto, ele gaguejou desesperadamente. A funcionária havia feito uma bagunça terrível. Eu só estava corrigindo. Corrigindo? Roberto disse, sua voz saindo baixa e perigosa. Chamando minha funcionária de cachorro é correção? Não foi bem assim, Fabrício mentiu descaradamente. Eu falei para ela limpar só isso, sua filha que interpretou errado. Isadora tocou outro trecho do vídeo, onde Fabrício gritava. Por isso é que gente como vocês fica na pobreza a vida toda.
Não sabem nem trabalhar. Também foi interpretado errado? Roberto perguntou, dando um passo mais perto de Fabrício. Eu estava nervoso. Havia tido um dia difícil. Fabrício tentou se justificar, mas sua voz saía cada vez mais fraca. Todo mundo tem dias ruins. Todo mundo tem. Roberto concordou. Mas nem todo mundo humilha pessoas inocentes quando está tendo um dia ruim. Carla, a barista que havia sido humilhada no dia anterior, se aproximou timidamente. Estava com a mão enfaixada, onde havia se cortado com os cacos do açucareiro. Senhor Roberto, ela disse com voz trêmula. Posso falar uma coisa? Claro, Carla, pode falar. Esse homem não me humilhou só ontem. Ela começou, as lágrimas começando a escorrer. Faz 3 anos que ele vem aqui e me trata como lixo. Me chama de burra, de incompetente. Já jogou café quente em mim 2 vezes. Isso é mentira! Fabrício gritou, mas sua voz soou desesperada. Ela está inventando para me prejudicar. Jogou café quente em você? Roberto perguntou para Carla, ignorando completamente Fabrício. Sim, senhor. Uma vez porque o café estava muito quente. Outra porque estava muito frio. Nunca estava bom para ele. Carla disse, soluçando. Mas eu precisava do emprego. Tenho 2 filhos para criar sozinha. Outros funcionários começaram a se aproximar, encorajados pelo exemplo de Carla. Lucas, o barista de 18 anos, deu um passo à frente. Ele também me humilhou várias vezes, Lucas disse, a voz tremendo de nervosismo. Mês passado me chamou de moleque inútil, porque demorei para fazer um cappuccino. Disse que eu era um peso morto que não serve nem para lavar banheiro. Mentira! Fabrício berrou, percebendo que estava sendo cercado por todos os lados. Vocês estão todos mentindo, inventando histórias para me prejudicar. E eu também tenho histórias, disse Paula, a caixa de 30 anos que trabalhava meio período para pagar a faculdade. Ele me chamou de universitária de merda quando descobriu que eu estudo. Disse que gente como eu deveria se contentar em servir café e parar de ter sonhos grandes. Roberto ouvia cada depoimento com o rosto ficando cada vez mais sombrio. Fabrício tentava negar tudo, mas as histórias eram muito específicas, muito detalhadas para serem inventadas. Quer saber de uma coisa, Sr. Duarte? Roberto disse, e o tom formal fez Fabrício tremer. Minha filha não estava aqui trabalhando por acaso. Como assim? Fabrício perguntou confuso. Ela estava aqui fazendo uma pesquisa, Roberto explicou, caminhando de volta para perto de Isadora. Sobre tratamento de funcionários, sobre ambiente de trabalho, sobre como clientes se comportam quando acham que ninguém importante está olhando. Fabrício sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de pesquisa? O tipo que documenta comportamentos abusivos, Isadora respondeu, mostrando o celular. 3 semanas gravando tudo, cada humilhação, cada grito, cada momento em que você pisou na dignidade dos nossos funcionários. Isso é armação! Fabrício gritou, mas agora soava mais desesperado que indignado. Vocês armaram uma cilada para me prejudicar. A armação seria se tivéssemos provocado você, Roberto disse calmamente. Mas você fez tudo sozinho. Ninguém pediu para você humilhar meus funcionários. Marcos, o gerente, que havia ficado calado até então, finalmente falou. Senhor Roberto, eu sabia que ele tratava mal os funcionários, mas pensei que era melhor não interferir. Por quê? Roberto perguntou, virando-se para ele. Porque ele gasta muito aqui, traz clientes importantes. Pensei que era melhor para o negócio. Marcos admitiu, envergonhado. Para o negócio? Roberto repetiu, incrédulo. Você achou que permitir abuso era bom para o negócio? Eu me enganei, senhor. Me desculpe. Roberto balançou a cabeça decepcionado. Marcos, você está demitido. Não por causa do dinheiro que esse homem gasta, mas porque permitiu que meus funcionários fossem torturados psicologicamente. Marcos ficou branco, mas não argumentou. Sabia que havia falhado miseravelmente como gerente e como ser humano. Espera aí, Fabrício disse, achando que havia encontrado uma brecha. Se você está demitindo o gerente, então reconhece que houve falha no atendimento. Isso prova que eu tinha razão de reclamar. Roberto olhou para ele como se estivesse olhando para um inseto nojento. A única falha foi permitir que um arrogante como você continuasse frequentando meu estabelecimento. Arrogante? Eu?
Fabrício explodiu novamente. Eu sou cliente, pago pelas coisas. Tenho direito de reclamar quando o serviço é ruim. Reclamar sim, Isadora disse, se aproximando dele. Humilhar não, gritar não, fazer pessoas chorarem não. Vocês são muito sensíveis. Fabrício gritou, tentando uma última cartada. Geração de cristal. No meu tempo, o funcionário respeitava patrão. No seu tempo? Roberto riu, mas era um riso sem humor. Que tempo? O tempo da escravidão? Porque funcionário não é escravo, Sr. Duarte. Fabrício olhou ao redor desesperado. Todos os clientes estavam olhando para ele com nojo, alguns ainda filmando. Sua reputação estava sendo destroçada em tempo real. Tudo bem, ele gritou jogando as mãos para o alto. Vocês ganharam, eu me desculpo. Pronto, não vou mais tratar mal os funcionários. Desculpas não apagam 3 anos de trauma psicológico, Roberto disse friamente. Então o que vocês querem? Dinheiro? Posso pagar uma indenização. Fabrício ofereceu, tirando a carteira novamente. O que eu quero? Roberto disse, caminhando até a porta da cafeteria. É que você saia daqui e nunca mais volte. Como assim nunca mais? Fabrício perguntou incrédulo. Você está banido permanentemente de todas as unidades da rede Aroma em Grãos. Roberto anunciou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Sua foto vai ser enviada para todos os gerentes. Se tentar entrar em qualquer uma das nossas cafeterias, a polícia será chamada. Vocês não podem fazer isso comigo! Fabrício berrou, finalmente percebendo a gravidade da situação. Eu vou processar vocês. Vou acabar com esse negócio de merda. Pode tentar, Isadora disse, repetindo mais uma vez a frase que estava deixando Fabrício louco. Mas antes disso, nós vamos processar você. Me processar? Por quê? Assédio moral, danos psicológicos aos funcionários, perturbação do sossego, tentativa de agressão. Roberto listou calmamente. Temos tudo filmado, temos testemunhas, temos evidências. Fabrício ficou em silêncio por alguns segundos, finalmente entendendo que havia perdido completamente. Não havia carta na manga, não havia jeitinho, não havia dinheiro que resolvesse a situação. Vocês vão se arrepender, ele disse, mas agora soava mais como uma criança fazendo birra que como uma ameaça real. O único que vai se arrepender é você, Isadora respondeu. Quando descobrir que tratar pessoas mal tem consequências. Fabrício olhou uma última vez ao redor da cafeteria. Viu funcionários que já não tinham medo dele, clientes que o olhavam com desprezo, uma situação que havia saído completamente do controle. Isso não vai ficar assim, ele murmurou, caminhando em direção à porta. Ah, vai sim, Roberto disse, segurando a porta aberta para ele. E mais uma coisa, Sr. Duarte. O quê? As outras empresas da cidade vão saber como você trata funcionários. Espero que goste de tomar café em casa. Fabrício saiu da cafeteria pela segunda vez, mas agora não bateu a porta. Estava derrotado, humilhado, exposto, e sabia que o pior ainda estava por vir. Dentro da cafeteria, funcionários começaram a bater palmas. Era a primeira vez em anos que se sentiam verdadeiramente protegidos e valorizados. Obrigada, Sr. Roberto, Carla disse, ainda chorando, mas agora de alívio. Obrigada por nos defender. Não precisam agradecer, Roberto respondeu, olhando para a filha com orgulho. Vocês merecem respeito. Sempre mereceram. Isadora sorriu, sabendo que a missão havia sido cumprida. Mas sabia também que Fabrício Duarte não era o tipo de homem que aceitava derrota facilmente. A guerra estava apenas começando. Fabrício Duarte não era homem de aceitar derrota. 3 dias depois da humilhação na cafeteria, estava em seu escritório particular, traçando um plano meticuloso para destruir Roberto Mendes e sua filha arrogante. Se eles achavam que haviam ganhado, estavam muito enganados. Ele tinha 20 anos de experiência em negócios sujos, contatos em toda a cidade e dinheiro suficiente para comprar qualquer consciência. Coronel Batista, ele disse ao telefone falando com um conhecido da prefeitura. Preciso de um favor. Aquela cafeteria Aroma em Grãos da Rua das Palmeiras, acho que deve ter algumas irregularidades sanitárias, não acha? Fabrício, meu amigo, você sabe que posso dar uma olhadinha mais rigorosa, respondeu o homem do outro lado, com aquela voz de quem entendia perfeitamente o jogo. Mas essas visitas especializadas custam caro.
R$ 5.000 para encontrar problemas graves. 10.000 se conseguir fechar por uma semana. Fabrício ofereceu sem hesitar. Considere resolvido. Amanhã mesmo mando uma equipe lá. Fabrício sorriu pela primeira vez em dias. Era assim que as coisas funcionavam no mundo real. Dinheiro falava mais alto que dignidade, sempre. Mas a vigilância sanitária era só o começo. A segunda ligação foi para Ademir, um conhecido que trabalhava com fornecimento para restaurantes. Ademir, preciso que corte o fornecimento de grãos para a cafeteria Aroma em Grãos. Inventa qualquer desculpa. Cara, eles são bons pagadores. Nunca deram problema. Ademir hesitou. R$ 20.000 para você. Só precisa cortar por 2 semanas. Fabrício insistiu. Putz, Fabrício, 20.000 é muito dinheiro. Posso dizer que tivemos problema com o fornecedor principal, que os grãos atrasaram. Perfeito. E se conhecer outros fornecedores deles, passa o mesmo recado. Tem mais dinheiro envolvido. Em uma manhã, Fabrício havia mobilizado uma rede de sabotagem que atingiria a cafeteria em múltiplas frentes. Vigilância sanitária, fornecedores, até mesmo o estacionamento público próximo ele conseguiu temporariamente indisponibilizar, através de um contato no departamento de trânsito. Mas o golpe mais baixo ainda estava por vir. Na tarde do mesmo dia, Fabrício estacionou do outro lado da rua da cafeteria e observou o movimento. Conhecia alguns funcionários de vista, sabia que nem todos ganhavam bem, que a maioria tinha contas para pagar e filhos para sustentar. Gente assim sempre tinha preço. Esperou Marcos, o ex-gerente que havia sido demitido, sair de uma entrevista de emprego numa loja próxima. O homem estava claramente desempregado e desesperado. Marcos! Fabrício o chamou, descendo do carro. O homem se assustou ao vê-lo. Senhor Fabrício, o que faz aqui? Vim te fazer uma proposta. Sei que está desempregado, sei que tem família para sustentar. Fabrício disse, tirando um envelope do bolso interno do paletó. R$ 15.000. Tudo o que precisa fazer é causar alguns probleminhas lá dentro. Marcos olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Que tipo de problemas? Nada muito grave. Quebrar alguns pratos, derramar café nos clientes certos, espalhar que a comida está estragada, coisas que um funcionário insatisfeito faria naturalmente. Senhor Fabrício, eu não trabalho mais lá. Como vou entrar? Você ainda tem amigos lá dentro. Convence 2 ou 3 para te ajudar. Divido o dinheiro com quem participar. Marcos ficou em silêncio, claramente tentado. R$ 15.000 era muito dinheiro para quem estava desempregado. Só alguns acidentes pequenos? Ele perguntou já meio convencido. Pequenos acidentes que vão forçar eles a me procurar para negociar. Fabrício confirmou, estendendo o envelope. Pensa na sua família, Marcos. Pensa no que R$ 15.000 podem fazer por vocês. Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas. Como vou saber que o senhor vai pagar o resto? Porque eu preciso que eles entendam que mexer comigo tem consequências. Você é apenas o mensageiro dessa lição. No dia seguinte, a operação começou. A vigilância sanitária chegou à cafeteria às 8 da manhã, com uma equipe de 5 pessoas e uma lista de exigências absurdas. Queriam verificar cada produto, cada utensílio, cada canto do estabelecimento. Senhor Roberto, o fiscal-chefe disse com cara de poucos amigos, recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades graves aqui. Roberto, que estava conferindo o estoque, franziu o teto. Que tipo de irregularidades? Sempre seguimos todas as normas. É o que vamos descobrir. Podem manter funcionando, mas não mexam em nada que estamos examinando. Durante 2 horas, os fiscais examinaram cada detalhe. Fotografaram tudo, anotaram supostos problemas em utensílios que estavam perfeitos. Era claramente uma perseguição, mas Roberto não podia fazer nada além de cooperar. Pai! Isadora se aproximou dele enquanto observavam a inspeção. Isso não é normal. Eles estão procurando problema onde não existe. Eu sei, filha. Alguém está por trás disso. Fabrício, ela disse sem hesitar. Provavelmente. Mas vamos deixar eles terminarem e ver no que dá. Enquanto isso, do outro lado da rua, Fabrício observava a movimentação com satisfação. Fase 1 do plano estava funcionando perfeitamente. A cafeteria estava sendo inspecionada como se fosse um laboratório de drogas, criando constrangimento e perdendo clientes que desistiam de entrar vendo aquela confusão.
Por volta do meio-dia, chegou a segunda parte do plano. O fornecedor de grãos ligou para Roberto dizendo que havia tido problemas técnicos e não poderia entregar o pedido da semana. O fornecedor de leite ligou 15 minutos depois com a mesma desculpa. Depois foi o fornecedor de açúcar. Pai, isso não é coincidência, Isadora disse, vendo Roberto desligar o terceiro telefone com cara de preocupação. Definitivamente não é, Roberto concordou. Alguém está pressionando nossos fornecedores. Vamos ficar sem estoque até o final da semana, Carla comentou ouvindo a conversa. Calma, pessoal. Roberto tentou tranquilizar a equipe. Vou atrás de fornecedores alternativos. Não vamos deixar isso nos derrubar. Mas Fabrício estava apenas aquecendo. À tarde, Marcos apareceu na cafeteria como cliente comum, acompanhado de 2 ex-colegas que também estavam desempregados. Os 3 pediram cafés e se sentaram em mesas estratégicas. Lembra do combinado? Marcos sussurrou para os comparsas. Acidentes pequenos. Nada muito óbvio. O primeiro acidente aconteceu quando um deles derrubou propositalmente uma xícara cheia de café no chão, próximo a outros clientes. Nossa, que chão escorregadio! Ele disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Quase me machuquei! O segundo foi quando Marcos reclamou alto que o café estava com gosto estranho. Esse leite não está estragado, não? Tem um cheiro meio azedo. Lucas, que havia preparado o café, ficou vermelho de vergonha. Senhor, o leite está fresquinho. Chegou hoje cedo. Não sei não, rapaz. Melhor verificar isso aí, Marcos insistiu, fazendo outros clientes olharem com desconfiança para suas próprias bebidas. O terceiro acidente foi mais sério. Um dos comparsas de Marcos colocou um pedaço de cabelo no próprio sanduíche e depois gritou nojento. Tem cabelo na comida? Que falta de higiene! A cena chamou a atenção de toda a cafeteria. Clientes pararam de comer, alguns pediram para cancelar pedidos, outros saíram sem pagar. Senhor, me desculpe, Paula tentou resolver a situação. Vamos trocar seu sanduíche imediatamente. Trocar nada! Eu vou denunciar vocês na vigilância sanitária! O homem gritou, fazendo o maior teatro possível. Isadora observava tudo de longe, percebendo que aqueles 3 homens não eram clientes comuns. Havia algo ensaiado demais nos acidentes, muito conveniente com os problemas que estavam enfrentando. Carla, ela chamou a barista. Você conhece aqueles 3 homens ali? Carla olhou discretamente. O do meio é o Marcos, que trabalhava aqui. Foi demitido na semana passada. E o que um ex-funcionário demitido está fazendo aqui causando problemas? Boa pergunta. Carla respondeu também desconfiada. Roberto se aproximou das duas. O que vocês estão comentando? Pai, aqueles homens não são clientes normais. Estão causando confusão de propósito. Isadora explicou. Roberto observou os 3 por alguns segundos. Vocês acham que foram contratados para isso? Tenho certeza. Isadora respondeu. E sei quem contratou. Era a guerra que Fabrício havia prometido. Mas ele não fazia ideia de que sua estratégia de sabotagem estava sendo observada e compreendida. Isadora não era apenas uma garçonete novata. Era uma mulher inteligente que havia estudado administração e enfermagem, que conhecia táticas de negócios e sabia reconhecer manipulação quando via. Pai, preciso que confie em mim, ela disse pegando o avental. Vou conversar com esses homens. Filha, pode ser perigoso. Pai, eu sei o que estou fazendo. Isadora se aproximou da mesa onde Marcos e os 2 comparsas estavam sentados, finalizando a encenação do cabelo na comida. Com licença, ela disse educadamente. Posso resolver esse problema para vocês? Marcos a olhou nervoso. Lembrava dela do confronto com Fabrício dias antes. Não precisa não, moça. Já estamos indo embora. Ele disse tentando evitar conversa. Que bom. Isadora sorriu. Porque ia ser muito constrangedor explicar para todo mundo aqui que vocês foram contratados para causar confusão. O silêncio que se seguiu foi mortal. Os 3 homens se entreolharam, claramente em pânico. Do que você está falando? Um dos comparsas tentou desconversar. Estou falando que reconheço teatro amador quando vejo. Isadora respondeu ainda sorrindo. E vocês são péssimos atores. Marcos engoliu em seco. Moça, nós somos clientes normais. Clientes normais não colocam cabelo na própria comida. Isadora disse baixinho,
mas firme. Clientes normais não derrubam café de propósito, e ex-funcionários demitidos definitivamente não voltam para causar problemas. Os três estavam encurralados e sabiam disso. Agora vocês vão sair daqui quietinhos, Isadora continuou. E vão contar para quem contratou vocês que a estratégia não funcionou. Podem dizer também que sabemos exatamente o que ele está fazendo. Marcos e os comparsas se levantaram rapidamente e saíram da cafeteria sem olhar para trás. A primeira fase do plano de Fabrício havia sido descoberta e neutralizada. Mas ele ainda não sabia disso. E já estava preparando a segunda fase, que seria muito mais agressiva. Na manhã seguinte, Fabrício acordou irritado. Marcos não havia ligado para dar satisfações sobre a operação do dia anterior, e isso o deixava desconfiado. Tentou ligar para o ex-gerente 3 vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Ou o homem estava fugindo com o dinheiro, ou algo havia dado errado. Incompetente, ele resmungou, vestindo um terno escuro e checando o relógio. Não havia tempo a perder. Vou ter que resolver isso pessoalmente. A decisão de ir à cafeteria não era apenas para cobrar satisfações de Marcos. Fabrício queria ver com os próprios olhos se suas sabotagens haviam funcionado. Queria constatar o caos que havia causado, ver Roberto e sua filha arrogante e desesperados, implorando para que ele parasse. Chegou ao Aroma em Grãos por volta das 10 da manhã, horário de movimento intenso. Estacionou do outro lado da rua e observou por alguns minutos. A cafeteria estava funcionando normalmente, com clientes entrando e saindo, funcionários trabalhando. Não havia sinal do caos que ele esperava ver. Que diabos, murmurou, sentindo a raiva crescer. Como pode estar tudo normal? Desceu do carro e atravessou a rua com passos firmes. Quando empurrou a porta da cafeteria, todos os funcionários olharam na direção dele. Carla parou de preparar café, Lucas interrompeu o que estava fazendo, Paula ficou tensa atrás do balcão. A presença de Fabrício ainda causava desconforto, mas não o terror de antes. Onde está Roberto? Ele perguntou alto, fazendo alguns clientes olharem curiosos. Está no escritório, Paula respondeu educadamente. Posso chamá-lo? Pode. E chama a filha dele também. Tenho assuntos para resolver. Enquanto esperava, Fabrício olhou ao redor procurando sinais dos problemas que deveria ter causado. Mas tudo estava limpo, organizado, funcionando perfeitamente. Os fornecimentos pareciam normais. Não havia rastros da confusão que Marcos deveria ter causado. Roberto apareceu primeiro, vindo do fundo da cafeteria com expressão séria, mas controlada. Senhor Duarte, ele disse formalmente, em que posso ajudá-lo? Pode me explicar como esta cafeteria ainda está funcionando, Fabrício disse, sem esconder a irritação. Depois de todos os problemas que vocês deveriam estar enfrentando. Problemas? Roberto fingiu não entender. Que tipo de problemas? Não se faça de idiota comigo, Fabrício explodiu, fazendo clientes se assustarem. Eu sei que a vigilância sanitária esteve aqui. Sei que os fornecedores cancelaram. Sei que houve confusão com os clientes. Ah, isso, Roberto disse calmamente. Realmente tivemos alguns inconvenientes, mas conseguimos resolver tudo rapidinho. A tranquilidade de Roberto deixou Fabrício ainda mais furioso. Como assim resolver? Vocês não podem ter resolvido tudo tão rápido. Isadora apareceu nesse momento, vinda da cozinha com um avental limpo e expressão serena. Bom dia, Sr. Duarte. Veio tomar um café? Vim cobrar satisfações. Ele berrou, perdendo completamente a compostura. Cadê o Marcos? Que diabos aconteceu com o plano? Que plano? Isadora perguntou inocentemente. O plano que eu paguei R$15 mil para aquele incompetente executar. Onde ele está? Roberto e Isadora se entreolharam. Agora tinha certeza absoluta de que Fabrício estava por trás de todas as sabotagens. Senhor Duarte, Roberto disse, não sei de que plano está falando, mas se pagou R$15 mil para alguém, acho que foi enganado. Enganado? Fabrício gritou, atraindo a atenção de todos na cafeteria. Eu não fui enganado. Eu contratei aquele idiota para causar problemas aqui. Para causar problemas? Isadora repetiu, fingindo surpresa. Que tipo de problemas? Quebrar coisas, reclamar da comida, fazer vocês passarem vergonha na frente dos clientes. Fabrício confessou tudo na sua fúria.
sem perceber que estava se incriminando. Alguns clientes começaram a murmurar entre si, claramente chocados com o que estavam ouvindo. Um empresário milionário confessando publicamente que pagara para sabotar uma cafeteria. Entendo, Roberto disse calmamente. E além do Sr. Marcos, mais alguém estava envolvido nesse plano? Claro que sim. Paguei os fornecedores para cancelar entregas. Paguei o pessoal da vigilância sanitária para perseguir vocês. Paguei para bloquear o estacionamento. Fabrício continuou confessando, cego de raiva. Interessante, Isadora disse, pegando discretamente o celular e iniciando uma gravação. E por que fez tudo isso? Porque vocês me humilharam! Ele berrou, o rosto vermelho de ódio. Porque acharam que podiam me tratar como qualquer um. Porque esqueceram com quem estavam mexendo. Então está confessando que cometeu vários crimes? Roberto perguntou. Crimes? Que crimes? Fabrício explodiu. Eu tenho dinheiro. Posso fazer o que quiser com meu dinheiro. Suborno de funcionários públicos, sabotagem comercial, formação de quadrilha. Isadora enumerou calmamente. Não é crime quando se tem dinheiro para pagar. Fabrício gritou, completamente fora de si. Foi nesse momento que seu coração começou a disparar perigosamente. A raiva, o estresse dos últimos dias, a frustração de ver seus planos falharem, tudo estava cobrando seu preço. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com uma morsa. Ele gaguejou, levando a mão ao peito. Senhor Duarte, está se sentindo bem? Isadora perguntou, notando que ele havia ficado pálido. Não consigo respirar direito, ele murmurou cambaleando. A dor no peito se intensificou brutalmente. Era como se um elefante estivesse pisando no seu tórax. O braço esquerdo começou a formigar. A visão ficou turva. Suor frio escorreu pela testa. Pai! Isadora gritou, correndo em direção a Fabrício quando viu que ele estava prestes a desmaiar. É infarto! Fabrício desabou pesadamente, batendo a cabeça numa mesa antes de ir ao chão. O barulho ecoou pela cafeteria, fazendo clientes gritarem e se afastarem. Alguém chama a ambulância! Roberto gritou, mas Isadora já estava se ajoelhando ao lado de Fabrício. Não há tempo, ela disse, verificando rapidamente os sinais vitais dele. Ele está em parada cardíaca. O treinamento em enfermagem que havia feito anos antes voltou à sua mente como um filme em câmera rápida. Mesmo tendo mudado de carreira para administrar os negócios do pai, nunca havia esquecido os procedimentos de emergência. Pai, afasta todo mundo! Ela ordenou, rasgando a camisa de Fabrício para expor o peito. Carla, traz toalhas limpas. Paula, liga para o SAMU e fala que há infarto com parada cardíaca. Sem hesitar, Isadora posicionou as mãos sobre o peito de Fabrício e começou a massagem cardíaca. 30 compressões rápidas e profundas, depois respiração boca a boca, depois mais 30 compressões. 1, 2, 3. Ela contava em voz alta, bombeando o coração dele com força e precisão. O homem que minutos antes confessava ter tentado destruir sua família estava literalmente nas mãos dela. Seria tão fácil simplesmente não fazer nada, deixar que as consequências de sua própria raiva o levassem embora. Ninguém questionaria se ela tivesse tentado ajudar, mas não conseguido. Mas Isadora não era como Fabrício. Não deixava que ódio ou vingança guiassem suas ações. 15, 16, 17. Ela continuou as compressões, suada pelo esforço físico. Isadora, Roberto disse baixinho, você não precisa fazer isso. Depois de tudo que ele fez, preciso sim, pai. Ela respondeu sem parar as compressões. Porque é o certo a fazer. 3 minutos de massagem cardíaca. 4 minutos. 5. Os braços de Isadora doíam pelo esforço constante, mas ela não parava. Várias vezes parecia que não ia adiantar, que Fabrício havia ido longe demais. Vamos, seu teimoso, ela murmurou durante uma pausa para a respiração artificial. Não vai morrer na minha cafeteria, não. No 6º minuto, finalmente, Fabrício deu uma respirada forte e abriu os olhos. Estava vivo, consciente, olhando diretamente para o rosto da mulher que havia salvado sua vida. Ele sussurrou confuso. O que aconteceu? Você teve um infarto.
Isadora explicou, continuando a monitorar sua respiração. Ficou em parada cardíaca por quase 6 minutos. Fabrício tentou processar a informação. Havia tido um infarto. Quase morreu. E quem o salvou foi exatamente a pessoa que ele estava tentando destruir. Por quê? Ele perguntou fraco, mas os olhos fixos nela. Por que me salvou? Porque é o que se faz. Isadora respondeu simplesmente. Depois de tudo, ela confirmou. Ainda assim, as sirenes da ambulância finalmente chegaram. Paramédicos entraram na cafeteria e assumiram o cuidado de Fabrício, mas elogiaram o trabalho de Isadora. Senhora, se não fosse pela massagem cardíaca, ele não teria sobrevivido, o paramédico-chefe disse. Fez um trabalho perfeito. Estudei enfermagem, ela explicou. Nunca pensei que ia precisar usar numa situação dessas. Enquanto os paramédicos preparavam Fabrício para o transporte, ele não tirava os olhos de Isadora. Pela primeira vez na vida, estava genuinamente grato a alguém. Não gratidão interesseira, não gratidão calculada, mas gratidão pura e verdadeira. Isadora, ele chamou fracamente quando eles começaram a colocá-lo na maca. Ela se aproximou. Obrigado, ele sussurrou. Eu não mereço. Todo mundo merece uma segunda chance, ela respondeu. A pergunta é o que você vai fazer com a sua. Quando a ambulância partiu levando Fabrício para o hospital, a cafeteria ficou em silêncio. Clientes que haviam presenciado toda a cena ainda estavam processando o que tinham visto. Filha, Roberto disse, colocando a mão no ombro dela. Estou orgulhoso de você. Por quê? Ela perguntou, limpando as mãos com uma toalha. Porque mesmo depois de tudo que ele fez, você escolheu salvar a vida dele. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Isadora olhou pela janela na direção que a ambulância havia seguido. Pai, todo mundo comete erros. Alguns maiores, alguns menores. Mas a vida é sagrada. Não importa quão ruim uma pessoa seja, ainda merece viver. E você acha que ele vai mudar? Não sei, ela admitiu. Mas agora ele tem a oportunidade de tentar. A guerra que Fabrício havia declarado terminou de forma que ninguém poderia prever. Não com vitória ou derrota, mas com uma lição sobre humanidade que mudaria ambos para sempre. Fabrício estava no hospital há 3 dias, recuperando-se do infarto, quando finalmente se sentiu forte o suficiente para processar completamente tudo o que havia acontecido. Havia uma sensação estranha no peito que não era apenas a dor física dos procedimentos médicos, mas algo muito mais profundo que ele nunca havia sentido antes. Pela primeira vez em 45 anos de vida, sentia-se genuinamente grato a alguém. E não era gratidão interesseira ou calculada, mas algo puro que vinha do fundo da alma. Como está se sentindo? Perguntou o médico cardiologista, Dr. Henrique, um homem de 50 anos que acompanhava seu caso. Confuso, Fabrício respondeu honestamente. Fisicamente melhor, mas mentalmente. Não sei explicar. É normal após um infarto grave. Muitos pacientes passam por uma reavaliação de prioridades, o médico explicou, verificando os aparelhos. Você teve muita sorte. Se não fosse pela intervenção imediata daquela jovem, não estaria aqui conversando comigo. Isadora. Fabrício murmurou o nome dela. Sim, a filha do dono da cafeteria. Os paramédicos disseram que ela fez uma massagem cardíaca perfeita. Salvou sua vida, literalmente. Fabrício ficou em silêncio, processando mais uma vez a ironia cruel da situação. Havia passado dias planejando a destruição daquela família, contratado pessoas para sabotar o negócio deles, confessado publicamente seus crimes num acesso de raiva. E quando sua própria raiva quase o matou, foi exatamente a pessoa que ele tentava prejudicar quem o trouxe de volta à vida. Doutor, ele disse após alguns minutos. Posso receber visitas? Pode, mas com moderação. Seu coração ainda está se recuperando. Nada de emoções muito fortes. Preciso falar com alguém, é importante. 1 hora depois, Carlos, seu advogado, chegou ao quarto com uma pasta cheia de documentos e uma expressão preocupada. Fabrício, como você está? Quando soube do infarto, fiquei desesperado, Carlos disse, se sentando na cadeira ao lado da cama. Melhor. Carlos, preciso que você faça algumas coisas para mim. Claro, o que precisar.
Primeiro, quero que retire todos os processos que entramos contra a cafeteria Aroma em Grãos. Carlos arregalou os olhos. Todos? Mas Fabrício, temos casos sólidos de difamação, danos morais. Todos, Fabrício repetiu firmemente. E quero que prepare documentos assumindo total responsabilidade pelas sabotagens que fiz. Fabrício, você enlouqueceu? Isso é confissão de crimes. Você pode ir preso. Talvez eu mereça. Fabrício disse olhando pela janela do hospital. Carlos, durante 45 anos eu fiz o que quis. Tratei as pessoas como quis. Achei que dinheiro me dava direito de ser cruel. Quase morri por causa dessa raiva. Mas isso não significa que você precisa se entregar à polícia. Não estou me entregando. Estou assumindo responsabilidade. Fabrício corrigiu. Há uma diferença. Carlos ficou em silêncio, claramente desconfortável com a mudança radical do cliente. Além disso, Fabrício continuou, quero que você prepare um pedido formal de desculpas, por escrito registrado em cartório, para Roberto Mendes, sua filha Isadora, e todos os funcionários da cafeteria. Fabrício. E quero ressarcir todos os prejuízos que causei, os fornecedores que subornei, os funcionários que contratei para causar problemas, as multas que a vigilância sanitária deve ter aplicado injustamente. Isso vai custar uma fortuna. Tenho uma fortuna. Fabrício disse simplesmente. E pela primeira vez na vida, vou usá-la para algo que presta. Carlos saiu do hospital balançando a cabeça, sem entender a transformação radical que havia acontecido com Fabrício. Mas cumpriria as instruções, porque era isso que um bom advogado fazia. No dia seguinte, Fabrício recebeu uma visita inesperada. Roberto Mendes entrou no quarto carregando uma cesta de frutas e uma expressão cautelosa. Senhor Duarte, Roberto cumprimentou educadamente. Como está se sentindo? Melhor. E surpreso que tenha vindo me visitar, Fabrício admitiu. Depois de tudo que fiz, minha filha sugeriu que eu viesse. Disse que todo mundo merece compaixão quando está doente. Roberto se sentou na cadeira, claramente desconfortável, mas determinado a fazer o que achava certo. Roberto, Fabrício disse, sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que me escute. Estou ouvindo. Quero pedir perdão, de verdade. Não porque quero algo em troca, não porque estou com medo das consequências legais, mas porque finalmente entendi que estava errado. Roberto observou Fabrício cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou interesse escondido. Mas o que via nos olhos do homem era algo que nunca havia visto antes. Arrependimento genuíno. Errado sobre o que especificamente? Sobre tudo, Fabrício respondeu. Sobre achar que dinheiro me dava direito de tratar pessoas mal. Sobre pensar que funcionários eram inferiores a mim. Sobre acreditar que poder financeiro significava poder moral. E o que mudou sua opinião? Sua filha salvou minha vida, Fabrício disse, a voz embargada. Depois que confessei publicamente que tentei destruir vocês, depois que admiti todos os crimes que cometi, quando meu próprio ódio quase me matou, ela ainda assim escolheu me salvar. Roberto assentiu. Isadora sempre foi assim. Mesmo criança, não conseguia ver ninguém sofrendo sem tentar ajudar. Ela me mostrou o que é verdadeira grandeza, Fabrício continuou. Não é ter dinheiro, não é ter poder sobre outras pessoas. É ter caráter. É fazer o certo mesmo quando não é fácil. E agora? Agora quero tentar ser uma pessoa melhor. Não sei se vai dar certo. Não sei se as pessoas vão me perdoar. Mas preciso tentar. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando as palavras de Fabrício. Senhor Duarte, ele disse finalmente. Mudança real leva tempo. Não acontece da noite para o dia só porque você teve uma experiência traumática. Eu sei. Mas o fato de estar aqui falando assim já é um começo. Fabrício sentiu os olhos marejarem. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você criou uma filha como a Isadora? Como ensinou ela a ter tanto caráter? Roberto sorriu pela primeira vez desde que entrou no quarto. Não ensinei nada. Só mostrei pelo exemplo como tratar as pessoas com respeito. Isadora sempre viu como eu conversava com funcionários, como resolvia conflitos, como tratava clientes difíceis. Clientes difíceis como eu? Especialmente clientes como você, Roberto confirmou. Sempre disse para ela que pessoa difícil geralmente é pessoa que está sofrendo por dentro.
E ela acreditou? Ela viu você no hospital sozinho, sem família por perto, sem amigos genuínos. Acho que entendeu que sua crueldade vinha de uma dor que você mesmo não reconhecia. Fabrício engoliu em seco. Era verdade. Por trás de toda a sua arrogância, havia uma solidão profunda que ele nunca havia admitido nem para si mesmo. Roberto, você acha que é possível alguém como eu realmente mudar? Acho que qualquer pessoa pode mudar, se realmente quiser. A pergunta é, você quer mesmo ou só está com medo das consequências? Fabrício pensou cuidadosamente antes de responder. Uns dias atrás, diria que é medo das consequências. Mas agora eu genuinamente quero ser uma pessoa que mereça o que sua filha fez por mim. Então já começou a mudar, Roberto disse, se levantando para ir embora. Roberto, espera, Fabrício o chamou. Diga para Isadora que sou grato. Mais grato do que tenho palavras para expressar. Digo sim, mas seria melhor se você mesmo dissesse quando sair do hospital. Ela vai querer me ver? Só há uma forma de descobrir. Depois que Roberto saiu, Fabrício ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em décadas, não estava pensando em negócios, em dinheiro, em como se vingar de alguém ou como demonstrar poder. Estava pensando em como poderia usar o tempo que lhe restava de vida para tentar compensar pelo menos parte do mal que havia feito. Pegou o celular e ligou para Carlos. Carlos, sou eu. Quero que faça mais uma coisa. O que agora, Fabrício? Quero criar uma fundação para ajudar funcionários que sofrem maus tratos no trabalho. Vou colocar metade do meu patrimônio nela. Metade do seu patrimônio? Fabrício, você está delirando por causa dos remédios? Nunca estive mais lúcido na vida, Fabrício respondeu. E Carlos? Sim, quero que Isadora Mendes seja a diretora-presidente da fundação. A filha do dono da cafeteria? A mulher que me salvou a vida, Fabrício corrigiu. E que me mostrou como usar o poder de forma correta. Quando desligou o telefone, Fabrício sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Não a paz de quem tem tudo sob controle, mas a paz de quem finalmente encontrou um propósito que valia a pena. Olhou pela janela do hospital e viu a cidade lá embaixo, cheia de pessoas trabalhando, lutando, tentando sobreviver com dignidade. Pela primeira vez, não se sentia superior a elas. Sentia-se parte delas, e isso era o começo de tudo. Uma semana depois de receber alta do hospital, Fabrício estava parado na frente da cafeteria Aroma em Grãos com um envelope nas mãos e o coração batendo acelerado. Não de raiva como antes, mas de nervosismo genuíno. Era meio da tarde, horário mais calmo, e ele havia escolhido esse momento propositalmente para não causar tumulto. Respirou fundo e empurrou a porta. O sininho da entrada tocou suavemente, e todas as cabeças se viraram na direção dele. Carla parou de limpar o balcão, Lucas interrompeu a preparação de um café, Paula olhou surpresa do caixa, mas dessa vez não havia medo nos olhos deles, apenas curiosidade cautelosa. Boa tarde, ele disse baixinho, mais educado do que jamais havia sido naquele lugar. Boa tarde, Sr. Fabrício, Carla respondeu, e pela primeira vez não tremeu ao falar com ele. Como está se sentindo? Melhor, obrigado. Carla, posso conversar com vocês? Com você, Lucas, Paula? E gostaria que Roberto e Isadora estivessem presentes também. Claro, ela disse fazendo sinal para os outros. Vou chamá-los. Em poucos minutos, todos estavam reunidos numa mesa no fundo da cafeteria. Fabrício se sentou de frente para eles, o envelope ainda fechado em suas mãos. Era a primeira vez que se sentava como igual, não como alguém superior julgando inferiores. Eu preparei algumas coisas para dizer. Ele começou, claramente nervoso. Mas agora que estou aqui, vejo que as palavras não são suficientes. Abriu o envelope e tirou vários documentos. Primeiro, estes são os comprovantes de que cancelei todos os processos contra a cafeteria e contra vocês. Não haverá mais nenhuma ação legal. Roberto assentiu, mas não disse nada. Segundo, Fabrício continuou, tirando outro papel. Esta é uma confissão assinada de todos os crimes que cometi. Suborno de funcionários públicos, sabotagem comercial, tentativa de formação de quadrilha. Entreguei uma cópia na delegacia ontem. Senhor Fabrício, Isadora disse surpresa. Isso não era necessário.
Você pode ter problemas sérios. Era necessário sim. Ele a interrompeu gentilmente. Durante 45 anos eu fiz o que quis sem assumir consequências. Está na hora de responder pelos meus atos. Pegou de um terceiro documento. Este é um cheque compensatório para todos os prejuízos que causei. 20 mil reais para cada funcionário que eu humilhei ou prejudiquei. Senhor Fabrício, Lucas disse, não queremos seu dinheiro. Não é meu dinheiro. Ele corrigiu. É uma dívida que estou pagando. Vocês sofreram por minha culpa, perderam sono, tiveram problemas emocionais. É a menor reparação que posso fazer. Carla tinha lágrimas nos olhos. Senhor Fabrício, o senhor realmente mudou, não é? Estou tentando, Carla. Todos os dias estou tentando ser uma pessoa que mereça o que Isadora fez por mim. Ele se virou para Isadora, que havia permanecido em silêncio observando tudo. Isadora, posso falar com você a sós por alguns minutos? Ela olhou para o pai, que assentiu. Claro. Os dois se afastaram para uma mesa no canto, longe dos outros. Isadora, Fabrício começou, e sua voz estava embargada. Eu não sei nem por onde começar a te agradecer. Já agradeceu no hospital. Ela disse suavemente. Não precisa mais. Preciso sim. Você salvou minha vida em todos os sentidos possíveis. Não apenas me trouxe de volta da parada cardíaca, mas me mostrou que tipo de pessoa eu poderia ser. Que tipo de pessoa? Uma pessoa que usa o que tem para ajudar, não para destruir. Uma pessoa que enxerga a humanidade nos outros, não apenas oportunidades de exercer poder. Isadora o observou cuidadosamente. E o que pretende fazer com essa descoberta? Fabrício pegou o último documento do envelope. Quero te oferecer algo, mas antes preciso explicar por quê. Pode explicar. Criei uma fundação chamada Segunda Chance. Vai ajudar funcionários que sofrem maus tratos no trabalho, oferecer apoio psicológico, assistência legal, recolocação profissional. Coloquei 50% do meu patrimônio nela. Isadora arregalou os olhos. 50%? 52 milhões de reais, ele confirmou. E quero que você seja a diretora-presidente. Eu? Por quê? Porque você tem algo que eu nunca tive. Caráter verdadeiro. Você sabe como tratar pessoas, como liderar sem humilhar, como usar poder para construir ao invés de destruir. Senhor Fabrício, eu nem terminei a faculdade ainda. Você tem algo mais importante que diploma. Você tem coração. E além disso, tem formação em enfermagem e está estudando administração. Sabe cuidar de pessoas e sabe gerir negócios. Isadora ficou em silêncio, processando a oferta. Posso pensar? Claro. Mas quero que saiba que não é caridade, não é gratidão exagerada. É reconhecimento. Você é a pessoa certa para liderar isso. Eles voltaram para a mesa onde os outros esperavam. Roberto, Fabrício se dirigiu ao pai dela. Quero pedir sua permissão para algo. Que tipo de permissão? Permissão para tentar ser um homem melhor. Sei que não posso apagar o passado, mas quero construir um futuro diferente. E gostaria de fazer isso com a orientação de vocês. Como assim? Quero trabalhar como voluntário aqui na cafeteria. Algumas horas por semana, fazendo qualquer coisa que precisarem. Limpeza, organização, atendimento. Quero aprender como é trabalhar de verdade, não apenas mandar. Roberto ficou surpreso. Fabrício, você não precisa fazer isso. Preciso sim. Durante 20 anos mandei em funcionários sem nunca ter sido funcionário. Como posso entender o que significa trabalhar se nunca realmente trabalhei? E sua empresa, seus negócios? Vendi tudo. Usei metade do dinheiro para criar a fundação, um quarto para pagar todas as dívidas e reparações que devia. O resto investi numa aplicação simples que me dá uma renda básica para viver. Carla não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O senhor vendeu tudo? Tudo. Apartamento, carro importado, investimentos. Agora moro num apartamento simples de 2 quartos e ando de transporte público. Mas por quê? Lucas perguntou genuinamente curioso. Porque descobri que tudo aquilo não me fazia feliz. Me dava poder sobre outras pessoas, mas não me dava paz. Me dava respeito por medo, mas não me dava amizade verdadeira. Paula se manifestou pela primeira vez. E agora o senhor está feliz? Fabrício pensou cuidadosamente antes de responder. Estou em paz. Talvez seja a primeira vez na vida que durmo sem pesadelos.
que acordo sem raiva, que passo o dia sem sentir necessidade de humilhar alguém para me sentir importante. Isso é felicidade, Isadora disse suavemente. Então sim, estou começando a ser feliz. Roberto se inclinou para a frente. Fabrício, aceito que trabalhe aqui como voluntário, mas com algumas condições. Todas as que quiser. Primeira, você vai começar limpando banheiros e lavando louça. Quer aprender como é trabalhar? Vai começar de baixo igual todo mundo. Aceito. Segunda, qualquer sinal de que está voltando ao comportamento antigo, e você sai na mesma hora. Justo. Terceira, você vai passar por acompanhamento psicológico. Mudança real precisa de ajuda profissional. Já comecei. 2 sessões por semana. Roberto sorriu pela primeira vez. Então, bem-vindo à equipe, Fabrício. Os próximos meses foram os mais educativos da vida de Fabrício. Todos os dias chegava à cafeteria às 6 da manhã, colocava um avental simples e fazia qualquer tarefa que lhe dessem. Lavava banheiros, limpava mesas, carregava estoque, organizava depósito. No início foi humilhante. Suas mãos, que nunca haviam feito trabalho manual, ficavam machucadas. Suas costas doíam de tanto carregar peso. Seus pés inchavam de ficar em pé por horas. Mas aos poucos, começou a entender o que milhões de brasileiros enfrentavam todos os dias. A dignidade do trabalho honesto, a satisfação de ver algo limpo depois que você limpou, a importância de cada função numa equipe. Fabrício, Carla disse certo dia, vendo-o esfregar o chão com dedicação. Posso te contar uma coisa? Claro, Carla. No começo eu pensei que você estava fingindo, que era só teatro para limpar sua imagem. E agora? Agora vejo que você realmente mudou. Ninguém finge por tanto tempo. Ninguém lava banheiro com tanto cuidado só para impressionar. Obrigado por me dar uma chance, Carla. Obrigado por se dar uma chance, ela respondeu. 6 meses depois, numa tarde ensolarada, Isadora finalmente deu sua resposta sobre a fundação. Aceito ser diretora-presidente da Segunda Chance, ela disse, mas com uma condição. Qual? Você vai ser o coordenador de campo. Vai visitar empresas, conversar com funcionários maltratados, usar sua experiência para identificar situações de abuso. Minha experiência de abusador? Sua experiência de transformação. Quem melhor que alguém que já foi cruel para reconhecer crueldade? E quem melhor que alguém que mudou de verdade para mostrar que mudança é possível? Fabrício sentiu os olhos marejarem. Seria uma honra. Hoje, 2 anos depois do infarto que mudou sua vida, Fabrício trabalha todas as manhãs na cafeteria Aroma em Grãos e todas as tardes na Fundação Segunda Chance. Já ajudaram mais de 300 funcionários a sair de situações de abuso no trabalho. Ele ainda mora no apartamento simples, ainda anda de ônibus, ainda não tem carro importado nem relógio de grife. Mas pela primeira vez na vida, tem algo muito mais valioso: amigos verdadeiros. Carla, Lucas, Paula, ele disse numa tarde tirando o avental depois de um dia de trabalho. Obrigado por me ensinarem o que eu nunca aprendi em 45 anos. O que foi que ensinamos? Lucas perguntou sorrindo. Que riqueza não é o que você tem no banco. É o respeito que conquista, a paz que sente, e as pessoas que estão ao seu lado não por medo ou interesse, mas porque genuinamente gostam de você. E você aprendeu bem a lição, Isadora disse, se aproximando com o relatório mensal da fundação. Ainda estou aprendendo, Fabrício corrigiu. Todo dia estou aprendendo. Quando saiu da cafeteria naquela tarde, Fabrício não era mais o homem arrogante que humilhava funcionários por prazer. Era um homem que havia descoberto que a verdadeira grandeza não estava em fazer outros se sentirem pequenos, mas em ajudá-los a se sentirem importantes. E pela primeira vez em décadas, dormiu em paz, sabendo que havia usado bem o dia que recebeu de presente. Fim da história.